Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a este canal. Esse canal é onde nós descomplicamos um pouco o direito migratório e, claro, falamos outros assuntos e outros temas relacionados ao processo de imigração. Vocês têm solicitado que eu venha conversar com vocês sobre o objeto de pesquisa da minha tese de doutorado. Pois bem, hoje eu venho trazer para vocês algumas informações a respeito sobre a diferença de ser competente no Brasil ou na América Latina e ser competente na Europa. Isso vai ser muito importante, não só para o teu planejamento, mas para as tuas prospecções de empregos ou mesmo eh, tua oferta enquanto profissional para cidadãos europeus, por exemplo, tá bem? Se tu caiu nesse perfil, certamente ou tu és um imigrante ou pretendes te tornar um, e já me apresento desde já para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Lucas Abad, sou professor, sou advogado também na área do direito migratório no Brasil e em Portugal, e atuo nessa área aqui, trago esse canal com informações do dia a dia, das partes burocráticas, reflexões sobre esse processo migratório e muito mais. Então, se tu ainda não és inscrito nesse canal, eu sugiro que tu faça a tua inscrição aqui neste botão, eu nunca sei qual é o lado, mas é neste lado, certo? Aqui nesse botão de inscreva-se para não perder nenhuma notícia e nenhuma notificação a respeito dos novos vídeos que nós vamos lançar aqui, tá certo? O que que eu quero trabalhar com vocês hoje? Desenvolvimento de competências e os aspectos conceituais disto, para que tu possas compreender como que é trabalhado o conceito de competência e, de fato, o que é competência na Europa e o que é competência na América Latina, e nós vamos conseguir discutir isso a partir das nossas explicações aqui. Bom, sabia que eu falar que uma pessoa é competente numa perspectiva americana é totalmente diferente da perspectiva europeia de competência? Pois bem, isso tudo vem de estudos também da área da administração, inicialmente na área da psicologia, administração, que tratam sobre o tema competência. Vamos lá, eu vou tentar transformar ou não deixar esse conteúdo muito técnico, mas sim numa linguagem que a gente possa compreender e que possa ser aplicável para a vida e para o dia a dia de vocês. Então, se esse assunto te interessa, também é importante tu deixar o teu like aqui, tá bom? Para que esse vídeo possa ser levado pelo YouTube para mais pessoas. E também compartilhe esse vídeo em outros canais, compartilhe esse vídeo em grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, onde tu quiser. E não esquece de me marcar, principalmente no Instagram, inclusive se tu não me segue lá, @advogado Lucas Abad, que todos os dias eu trago caixas de perguntas para responder dúvidas de vocês sobre direito migratório, tá bem? Vamos então. Não vou compartilhar a tela para vocês, mas o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou colocar um plano de fundo aqui nessa tela com a apresentação do que eu preciso abordar para vocês. Vamos lá. Nós temos aqui a corrente americana e corrente europeia sobre competência, tá bem? Então, vou diretamente trazer o conceito para vocês. Na corrente americana de competência, nós temos o foco nas pessoas. É o que nós chamamos de competência input, certo? É uma competência que vem de dentro para fora. Ela, na sua primeira análise, ela é feita com aquilo que a pessoa possui, ou seja, os conhecimentos, habilidades e atitudes. Quem é da área da administração conhece o famoso chá, que é conhecimentos, habilidades e atitudes, certo? Então, eu digo que uma pessoa é competente quando eu estou na perspectiva americana ou na perspectiva input, a partir do momento em que eu reconheço nessa pessoa um conjunto de competências, de conhecimentos, habilidades e atitudes, tá bem? Aqui eu já vou mostrar para vocês o que está atrás de mim, mas aqui nós temos a corrente europeia, que é o foco nas realizações, ou seja, é competência output. Então, nós temos a competência input e nós temos a competência output, certo? Que são os focos nas realizações.
O que importa nessa perspectiva, o que importa nessa perspectiva são os resultados, muito mais do que aqueles conhecimentos ou aquelas próprias habilidades desenvolvidas. Quando nós falamos na competência input, nós estamos citando aqui autores como White, McClelland, Spencer e outros, tá bem? Que trazem esses estudos sobre a corrente americana de competência input. Da mesma forma, quando nós falamos na corrente europeia, nós estamos não desmerecendo os conhecimentos, mas sim dando mais ênfase nas habilidades e atitudes das pessoas, que vão implicar nos resultados. Claro que nós temos, e aí eu vou tentar, deixa eu ver, aqui. Opa, sai um pouco daqui. Olha só. Nós temos o conceito híbrido de competência. Opa, eu vou me tirar da tela aqui. Mas pronto. Nós temos o conceito híbrido de competência. E o conceito híbrido de competência é aquele estudado e trabalhado no Brasil, por exemplo, onde nós temos foco nas pessoas e foco nas realizações. Mas o que importa mesmo para vocês é perceberem que existe, sim, uma diferença entre conceitos de competência. E isso está enraizado já na cultura daqueles países. Então, por isso que quando eu vou me identificar para vocês, ou me qualificar para vocês, informar quem eu sou, aqueles que são latino-americanos, eu vou dar foco mais nas nas minhas competências input, ou seja, eu vou dar ênfase no que eu tenho de formação, no que eu trago de conteúdo, de histórico dentro de mim. Ou seja, eu me chamo Lucas, sou advogado, sou pedagogo, ou seja, sou formado em direito, sou formado em pedagogia, tenho especializações em várias áreas, mestrado, doutorado em educação, enfim, eu possuo uma bagagem de conhecimentos que são importantíssimas e validam as minhas competências. De outra forma, quando eu vou me apresentar para o meu público português, por exemplo, europeu, eu vou dizer que, pronto, eu me chamo Lucas, sou advogado, atuo na área do direito migratório, e dentro dessa área de direito migratório eu tenho X e X realizações já efetuadas. Ou seja, eu tenho estes e estes resultados apresentados. O que que isso significa? Que não adianta eu somente trazer todos os meus títulos, toda a minha bagagem de conhecimentos que eu tenho, de titulação que eu tenho na Europa. Claro, presta atenção aqui. Eu não posso falar disso e dizer para vocês que um médico, por exemplo, um advogado, não precisa da titulação. Não é isso. O que eu quero dizer é que, na perspectiva europeia, a competência, a designação daquela pessoa como ser competente é algo que está relacionado aos seus resultados. É uma competência output. Portanto, não importa, não é que não importa, mas não há tanta relevância nos meus conhecimentos adquiridos, senão na aplicabilidade desses conhecimentos como efetivos resultados. De outra forma, é dizer, não adianta eu ter todos esses títulos se eu não sei fazer. Então, aqui, quando nós falamos na corrente americana, nós estamos falando sobre os fazeres. Então, nós estamos falando sobre o saber fazer. Nós estamos falando sobre o saber fazer e o saber ser. São três saberes que são traduzidos no chá, nos conhecimentos, que é o saber, nas habilidades, que é o saber fazer, e nas atitudes, que é o saber ser. Enquanto na corrente europeia, nós já pressupomos que nós sabemos, mas nós damos ênfase ao saber ser e o saber fazer. Ficou claro isso para vocês? Olha, se tu tem alguma dúvida ou tu quer discutir um pouco mais sobre isso, coloca aqui nos comentários para mim. Um outro ponto importantíssimo aqui é que nós temos que ter conhecimento
Conhecimento no sentido não de titulação, não aqui nessa corrente americana, mas o que eu quero dizer, conhecer de fato quais são as nossas competências e para qual público nós vamos direcionar essa fala de competências. Ou seja, se eu faço, aqui vamos falar na produção de um currículo, por exemplo, tá? Um currículo que vai ser apresentado para uma empresa portuguesa. Eu vou focar nesse currículo, obviamente, eu vou informar quais são os meus conhecimentos para dizer o que eu sei, mas mais importante, eu preciso direcionar isso para os resultados, ou seja, o que eu sei fazer e como eu ajo diante, qual é a minha atitude diante de tal cenário, tá bem? Por isso, é muito importante a produção de uma carta de intenção, tão conhecida por vocês nos vistos, por exemplo, porque nós vamos estar mais focados, além dos conhecimentos, mas mais focados nos resultados, tá bom? Então, prestem atenção nesses detalhes. Isso é muito importante e, com certeza, a partir do momento que nós temos a percepção do que é uma competência na corrente americana e na corrente europeia, nós conseguimos desenvolver uma melhor comunicação em dizer aquilo que eu quero imprimir. Bom, eu preciso imprimir credibilidade, competência. Portanto, eu tenho que ir, se eu estou oferecendo os meus serviços ou o meu profissional, o meu eu profissional a um cidadão europeu, por exemplo, eu vou focar em corrente europeia. Eu vou focar nas realizações. Eu vou focar na competência output. Ou seja, o que importa nessa perspectiva são os resultados. Diferente se eu estou no Brasil, por exemplo, ou na América, América Latina em especial, eu vou ter um foco aqui nos meus conhecimentos, nas minhas habilidades e na minha atitude. Obviamente, se eu estou aqui no Brasil, o meu conceito híbrido vai falar que eu tenho que ter competências a partir do desenvolvimento input, mais do desenvolvimento output que agregue valores, ok? Então, qual é o conceito de competência no Brasil, por exemplo? Competência é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, ou seja, um saber agir responsável e conhecido que implica mobilizar, integrar e transferir conhecimentos, recursos e habilidades que agreguem valor social. Isso não está tão diferente da competência europeia. Claro que não, porque é necessário que haja que se agregue valor aos resultados. Mas o que é mais importante é, para de ficar falando os teus títulos para um cidadão português. Sabe por que eu tenho isso? Porque ele vai te dizer assim, mas isso está lá no Brasil. Tá? Não é nada. Não significa que isso invalida o teu ser. Obviamente não. Principalmente para aquelas profissões qualificadas, como advogados, engenheiros, médicos, gestores, profissionais da área de tecnologia, por exemplo, que exige que tu tenha, obviamente, os conhecimentos, né, o teu saber, mas, mais importante, o que vai valorar mais na seleção, no momento de uma seleção, por exemplo, dentro de uma seletiva ali entre eh, está a ser feita por portugueses, por exemplo, ou cidadãos europeus, é o foco nas realizações. Eu preciso apresentar resultados úteis e eficazes. Eu não posso somente estar nos conhecimentos sem testar as minhas habilidades e atitudes que impactem em resultados positivos, tá bem? Então, espero que esse vídeo foi realmente super curto, mas para apresentar para vocês o que é competência, tá bom? E a partir disso, nós entendermos melhor todos os conceitos. Vou apresentar para vocês essa imagem de uma outra forma, tá bem? Vem cá comigo, deixa eu só pegar aqui. Vamos ver se eu consigo. Eu acho que sim. Aqui, peraí. Vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, então, para vocês verem a imagem como um todo. Prestem atenção. Aqui nós temos, então. Deixa eu.
retirar o meu. Aqui, peraí. Aqui estou. Ok? Então, basicamente é isso. Nós temos a corrente americana, nós temos a corrente europeia, e nós temos aqui um conceito híbrido, trabalhado bastante na América Latina, em especial no Brasil, que fala sobre o desenvolvimento dessas competências ou o que é a competência em forma de conceitos, dentro de uma corrente, que existem duas somente, a corrente americana e a corrente europeia. Basicamente, em resumo, é isso. Na corrente americana, nós vamos dizer que uma pessoa é competente quando nós focamos no seu intelecto, quando nós focamos no seu conhecimento, nas suas habilidades e nas suas atitudes, ou seja, no seu saber ser e no seu saber fazer. Enquanto isto, nós temos na corrente europeia o desenvolvimento de competências a partir do foco nos resultados. Então, nós dizemos que uma pessoa é competente quando nós olhamos as realizações a partir, obviamente, do que ela conhece e do que ela sabe, mas principalmente no resultado. Bom, não há muito mais o que falar sobre esse tema, mas eu quero que tu coloque aqui para mim se tu já pensou em desenvolver as tuas competências ou tu já pensou na possibilidade de pensar em como apresentar as tuas competências na Europa e no Brasil, principalmente para vocês que estão saindo do continente americano e vindo para o continente europeu, se já sabiam disto, porque isso realmente é muito consolidado. E a partir do momento em que tu tem o despertar, a consciência disso, as tuas possibilidades, elas realmente surgem e elas são abertas em níveis assim estratosféricos, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. E não esquece de deixar o teu like, deixar o teu comentário e qualquer dúvida, estou aqui nos comentários ou mesmo nos links que estão na descrição desse vídeo. Grande abraço, grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.